E aí, boa tarde, como é que vocês estão? Minha blusa já subiu aqui. Tive que sair correndo na chuva pra ir receber a moça do correio. Correio não, né? Entregadora. Não sei de qual empresa que ela veio. Mas ela veio me entregar as fotos que eu mandei revelar no site. Foto Registro, o nome do site. Não sei se vocês têm o hábito ainda de revelar foto, mas eu gosto bastante de foto física. E tinha uma promoção há uns 2 meses atrás que dava 20%, alguma coisa assim. Eu sei que saiu 100 fotos por R$ 25. Isso mesmo, muito barato. E eu, claro que aproveitei. Demorei quase 2 semanas para conseguir selecionar todas as fotos para poder enviar no site. A começar a olhar para a câmera, né? Que eu tô olhando pro lugar errado. Sempre fico olhando para cá em vez de olhar para a câmera. E aí eu consegui selecionar 100 fotos. Foi muito difícil, porque a gente fica... será que eu revelo essa? Será que essa ou não? Outra, enfim. Aí eu também peguei umas fotos, assim, que não eram tão posadas, editadas. Porque eu queria que fosse igual aquelas fotos de antigamente, sabe? Quando a gente pega álbum dos nossos pais, dos nossos avós, que tem foto, assim, que tá todo mundo desprevenido, foto espontânea. Então eu também selecionei algumas fotos dessas, além das posadas editadas. Nossa, tá até quentinho, parece. Que amor! Então a gente tem 100 fotos aqui por R$ 25 e a qualidade é muito boa. A gente, na verdade, começou a usar, eu e meu esposo, esse site do Fotoregistro, porque a gente fez a lista do nosso casamento, a gente fez online por um aplicativo, que agora eu esqueci o nome do aplicativo. Mas a gente fez a nossa lista de casamento virtual para que as pessoas escolhessem algo ali, né, virtualmente, ali pelo site, e daí a gente ia receber o valor em dinheiro. A gente também tinha a opção de tirar esse voucher do valor em alguma loja, que eles têm parceria, mas a gente preferiu pegar em dinheiro. E como a gente tinha feito a lista nesse site de casamento, a gente ganhou um desconto para fazer o nosso álbum de casamento. Na verdade, eu acho que a gente só pagou o frete. Eu acho que a gente ganhou o álbum de casamento. E eu também montei todas as fotos. Na época, o computador do meu marido estava bem ruim. Também demorei muitos dias, porque quando eu terminava de montar o álbum, o site, o notebook parava de funcionar e eu tinha que voltar tudo de novo. Então, olha, eu perdi as contas de quantas vezes que eu tive que refazer o álbum por conta do notebook dele que estava dando problema. Ele esquentava demais, assim, um caos. Mas aí eu consegui fazer o álbum, graças a Deus. Eu tenho ele aqui, até vou lhe pegar. Esse aqui é o nosso álbum que a gente ganhou. Aí eu escolhi a cor dele, Davi e Camila. E eu botei o Salmo 126, 3, que é um salmo que foi um tema, assim, do nosso casamento. E aí eu montei ele inteiro. A legenda. Ó, aqui foi tudo eu que escolhi como é que ia ser, qual que ia ser a primeira foto, como é que ia ser a segunda. Foi eu que montei todo esse designer, né? Ó, essa estrutura do álbum foi toda eu que escolhi como que ela ia ser. Botei a foto dos 2 pastores que fizeram o nosso casamento, a entrada, meu irmão que entrou comigo. Ó, eu escolhi assim fazer todos os momentos em sequência. Na hora da aliança, a entrada da florista, da daminha. Aí depois a Bíblia que eu usei para colocar nossas alianças, né? Aí momento de votos. Aí eu escrevi aqui. Vamos ver onde é que tá. Aqui é que ficou clarinho. Mas eu escrevi nossos votos. Então eu ia
fui legendando aqui cada momento. Aí aqui eu botei padrinhos e brinde dos noivos. Ó. Aí eu botei as fotos dos nossos padrinhos. Nossa, tem uma poeira aqui em casa que isso aqui fica em exposição em cima da nossa sapateira. E tem uma poeirada, muita umidade aqui em Itajaí. E só de pegar o álbum já tá me coçando o nariz. Aí aqui é os pais do meu marido, minha sogra e meu sogro. Aí aqui eu botei a decoração, minha amiga maravilhosa que fez. A máquina de escrever que eu tenho ainda, né? Fica com meu irmão. Aí eu coloquei tudo aqui, a nossa lembrancinha do nosso casamento, que foi crista de galo. Eu vi uma pessoa que deu planta como lembrancinha e eu amo flor, eu amo planta, árvore, natureza. Aí a gente conseguiu essa doação de crista de galo, uma amiga minha do trabalho conseguiu pra mim. Aqui eu também coloquei um momento pra recolher dinheiro, né, pra fazer o levantamento de oferta, eu ia dizer. Aquele momento que passam cortando gravata, sapato, enfim, a gente escolheu passar uma cestinha e cada pessoa que contribuía com algum valor, aí a gente dava uma moedinha de R$1. É que aqui não dá muito bem pra ver, né, mas era assim. Vamos ver se eu consigo focar. Uma moedinha de R$1, agradecendo a pessoa por ter colaborado pra nossa lua de mel. Aí aqui é um quadro que eu fiz também, a gente tinha um painel, uma TV lá no salão do casamento. E o meu marido, na verdade, fez, eu selecionei as fotos, ele colocou foto do meu pai, da minha mãe e da minha avó, que faleceram e não puderam estar, né? Mas eles estiveram através dessa lembrança que foi esse quadro que a gente fez, eu consegui deixar ali exposto em memória deles. Então assim ficou o nosso álbum, muito lindo, maravilhoso, qualidade, e a gente só pagou o frete, se eu não me engano, a gente só pagou o frete ano passado. E depois disso, o nosso relacionamento com o fotorregistro virou sério, a gente realmente casou também com esse site, porque desde lá, então, a gente não para de receber cupom, oferta no e-mail, e daí, ó, agora aqui eles deram um cupom pra gente de 50% pra gente fazer outro álbum, ó. Então, assim, a gente vive sendo mimado com vários cupons de desconto. Então, não tem como você ir lá e revelar uma vez só, você fazer um álbum uma vez só, não. Eles vão ficar te dando várias ofertas e descontos, e quando você vê, você tá, olha, não digo todo mês, porque, né, nem todo mundo consegue e a gente também não. Mas se eu pudesse, todo mês eu estaria fazendo uma compra com eles, porque os valores, assim, são muito bons, a qualidade é muito boa, então vale muito a pena. E o meu vídeo não era sobre isso, mas já que a moça me interrompeu aqui para entregar as fotos, e eu gosto bastante desse site, de tudo aquilo que eu já revelei, de tudo que eles me entregaram, então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso. Agora a chuva engrossou bastante, porque aqui no sul, né, pra quem não sabe, eu moro em Santa Catarina. E aqui a gente tá tendo bastante tempestade, muita chuva. Olha, só Jesus na causa, porque a gente só tem notícia ruim pra cá. Previsão ruim do El Niño, de não sei das quantas. Então, assim, só o Senhor pra nos guardar aqui. Em Rio Grande do Sul, né, que é o nosso vizinho aqui, até ciclone não, furacão, eu acho que teve lá, se eu não me engano. Então, assim, tá bem polêmico. Parece que até um caçador de tornado americano veio pra cá nesses dias pra poder acompanhar nosso clima que tá, assim, sinistro. Mas amém. Então, eu revelei mais fotinhos, olha só. Essa foto aqui é eu servindo na minha igreja. Eu quis registrar. E, gente, todas essas fotos que eu revelei foi pensando nos meus filhos também, porque eu pensei que
quando eles verem esse álbum, eles vão poder saber da minha história, do meu esposo, da nossa família. Então eu achei super importante a gente colocar esses registros, porque eu sei que eu comecei a fotografar em 2024 na minha igreja, servi no Ministério de Mídia, só que meus filhos não sabem disso, então é uma forma de eu também deixar isso registrado para quando eu estiver velhinha, mas também dos meus filhos conseguirem sentir esses momentos da nossa vida, esses ciclos, esses processos, tudo que a gente passa. E daí eu vou escrever atrás, como um bom hábito de pessoas mais antigas da minha mãe. Eu tenho bastante foto que ela escrevia, fazia a legendinha da foto atrás, então eu adoro isso. Então eu comprei também já pensando nisso. Tomando café junto com meu tio lá em Curitiba, que eu fui agora recentemente lá visitar eles. Eu nasci em Curitiba, mas eu fui criada aqui em Itajaí. Mas a minha família, por parte de pai, moram ainda lá em Almirante Tamandaré, que fica do ladinho de Curitiba. Então, essa aqui é uma foto de eu tomando café com meu tio. Quando a gente foi conhecer uma pizzaria que tem fermentação natural, é uma pizzaria que o dono, ele é um artista. Ele que pintou toda a parede, os quadros, tudo que tem nessa pizzaria foi ele que pintou, foi ele que desenhou. Ele é um artista plástico muito talentoso. Então, além de ser um artista, ele ainda faz a arte dele na pizza. As pizzas são maravilhosas e vêm com o nome dos artistas. Michelangelo, Leonardo da Vinci. Então, cada sabor de pizza, além das tradicionais, também tem as pizzas que são com o nome de pintor, escultor. Nossa, é maravilhoso. Aí aqui a foto minha com meu marido e com os avós dele, que também vieram depois de muitos anos, sei lá de quantos anos, 10, não sei, mas fazia muitos anos que os avós dele que moram em Chapecó não vinham pra cá, e eles vieram pra cá e eu também revelei essa foto. Aí eu dividi um pouquinho da minha quantidade de foto, que era bastante, e dividi com meu irmão. Aí ele me mandou algumas fotos que ele queria revelar, e aqui está ele no Foz do Iguaçu na viagem do terceirão da escola, da formatura que ele teve. Era ano de formatura, né? Terceirão no ensino médio, e daí eles tinham uma viagem do terceirão e eles foram pra Foz do Iguaçu. Aí eu dividi com ele a minha quantidade de foto e ele mandou mais outras também com os amigos dele, pra gente poder tá revelando. Esse aqui é com a minha mames, como eu já fiz um vídeo aqui falando sobre ela, sobre a prevenção, saúde. Pra quem não sabe, ela faleceu de câncer, vai fazer 4 anos agora em outubro. E esse foi o último aniversário com ela. A gente conseguiu estar todos com a mesma blusa. Na época a gente comprou numa loja que tem aqui, uma marca que tem aqui, Santa Costa. A gente comprou as camisetas e ela de rosinha, toda florida. E foi o último aniversário dela de 46 anos. Aí aqui a gente também tem mais outras fotos muito importantes com a minha avó e a irmã dela. Minha avó também faleceu de Covid em 2021, 2 meses depois do meu pai. Aqui foi uma viagem que eu fiz com meu esposo em outubro do ano passado. A gente foi para uma cidade que é bem tranquila aqui, pertinho, Penha. Provavelmente vocês conhecem o Beto Carreiro, então a gente foi no Airbnb que fica em Penha, que é bem... Não é bem, mas é próximo do Beto Carreiro. Mas é um pouquinho na outra ponta de Penha, então não é tão assim. Aí tem mais fotos do meu irmão com os amigos dele, né? Porque, como eu falei pra vocês, 100 fotos eram muitas fotos. Então eu resolvi dividir um pouquinho com ele a minha quantidade de foto e revelei umas fotos dele. Aqui também é em Curitiba, enfim, eu sei que vocês não vão querer ficar... essa aqui eu amo. Que eu bati, que eu amo a cor verde, né? E o olho da minha mãe era verde. Aqui foi na pandemia, a gente tava fazendo quimioterapia. E eu bati essa fotinho dela. Até aqui ela tava de peruca. Ela já tinha caído o cabelo, ela tava usando peruca. E aí a gente bateu eu quis bater essa fotinho dos olhos dela. Então eu quis revelar pra ter essa lembrança dos olhos da minha mãe. E aqui é mais fotinho com ela também. Momentos saudades. Então, é isso. Eu também revelei
há uns 3 meses atrás eu tinha também revelado. A foto com meu marido, casando no civil, muito importante. Eu também fiz no meu casamento um caderno de recados, que eu vou ali buscar. Voltei. Ano passado eu tinha uma aluna que a mãe dela fazia personalizados. Aí eu pedi pra ela esse caderno. Ela fazia caderno também, né? E eu pedi pra ela esse aqui pra que as pessoas pudessem estar anotando, deixando recado no dia do casamento, né? Os nossos convidados. Tem alguém chamando meu vizinho, gente, ignore por favor, mas a minha rua é muito movimentada e eu tô sem microfone porque meu esposo tá trabalhando, graças a Deus, e ele precisou levar. Aí aqui tem essa folha aqui, que a gente pode tirar ela sai, sabe? Pra poder usar, caso alguém for anotar, riscar e pra não passar pro outro lado. Minha cachorra latindo junto pra ajudar, né, no barulho. Aí aqui o meu marido, ele que fez no Canva, ele juntou umas fotos nossas. Acabou ficando bem escuro, mas se olhar bem de pertinho, dá pra ver. Ele fez essa colagem aqui com algumas fotos nossas do início do namoro, do pré-wedding que a gente bateu. Aí eu coloquei essa frase aqui. O início de uma longa história. Queremos folhear essas páginas e lembrar de todos que compartilharam conosco este momento. Queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Dia 16 de março de 2025, que foi o dia que a gente casou, em um domingo. Bem calorento. O sol rachando, mas deu tudo certo. Aí aqui, depois eu fiz esses recortes também. Que eu coloquei uma folha dessa na máquina de escrever e daí eu recortei depois e colei aqui. Felicidade é compartilhar de um sonho com as pessoas que mais amamos. Obrigada pela presença. Eu preciso me acostumar a olhar pra câmera, que eu fico olhando pra cá. Aí aqui foi a Lara e o Gabriel, nossos padrinhos, eles deixaram os primeiros recadinhos, inclusive eles falaram pra gente comprar. Observação, comprem um sofá, porque a gente não tinha sofá e eles diziam que a melhor coisa que tem é um sofá. Aí eles deixaram aqui, observação, comprem um sofá. E a gente ganhou o sofá, tá aqui, ó, um pedaço do sofá. A gente ganhou o sofá do meu padrasto, então não precisei comprar, ganhei. E realmente é muito bom, muito confortável, porque eu nunca tive muita vontade de ter sofá. E aí de tanto eles falarem, né, e tal, aí a gente comprou. Aí realmente é muito bom ter sofá. Claro que às vezes induz a gente a preguiça, a ficar estarrado no sofá, sim. Mas é muito bom pra estar recebendo visitas, pessoas aqui, então fica muito mais confortável do que estar deixando as visitas na cadeira, né? E que começa a doer as costas, enfim. A única coisa que eu ainda não tenho é TV. Eu não gosto de assistir TV, não gosto de TV. Não vejo utilidade, assim, pro meu dia a dia, não me faz falta, então eu não gosto. A única pessoa que gostaria de ter uma TV é o meu esposo, porque ele gosta de assistir futebol e filme, e série. Eu não gosto de assistir série, filme eu gosto de assistir no cinema, ou na casa de alguém, de combinar em grupo, sabe, de estar todo mundo assistindo junto, aí eu acho legal. Agora eu assistir sozinha, em casa, uma série, um filme, alguma coisa do tipo, eu não acho legal. Eu prefiro estar fazendo qualquer outra coisa. Por exemplo, hoje tá chovendo bastante, eu não tenho como sair de casa, meu marido foi de moto trabalhar. Eu vou fazer o quê? Vou gravar um vídeo, vou ler um livro, vou ler a Bíblia, vou fazer uma oração, vou assistir um vídeo no YouTube pra ajudar no meu desenvolvimento pessoal, vou pintar minha unha, eu vou fazer alguma outra coisa, menos assistir um filme ou uma série. Então eu não tô desprezando quem faz isso de forma alguma, mas é o meu jeito e eu já até pensei em mudar isso, porque às vezes a gente parece que é um ET e é uma esquisita quando a gente fala para as pessoas que não tem TV em casa.
E parece que a gente tá se achando melhor do que o outro, mas na verdade não. Então, eu já até pensei em mudar isso, mas eu falei, não, eu vou seguir com meus gostos e as minhas vontades, eu não gosto de TV, e é isso, né? Tipo assim como eu respeito quem gosta, eu também acredito que eu devo esse respeito por não gostar. Aí aqui foi os nossos pastores que fizeram nosso casamento, deixaram um recadinho. E a minha ideia disso tudo aqui, o João e a Bel, é de revelar a foto que a gente tira na frente da mesa do bolo. Sabe aquela foto que os noivos tiram com os convidados? Então, a gente bateu essas fotos na frente da mesa do bolo. Aí eu quero revelar essas fotos e colocar aqui de cada pessoa, o João e a Bel. Aí eu vou pegar a foto que eu bati com eles na frente da mesa do bolo e colocar aqui, pra gente guardar a foto e o recadinho que a pessoa deixou pra gente. Aí, como não foram tantas pessoas assim que escreveram, eu também decidi aproveitar, porque tinha bastante folhas, né? Eu acho que eram 50 folhas, se eu não me engano. Então eu decidi colocar outras coisas junto. No dia do meu casamento também, gente, esse vídeo não sei se é sobre casamento, se é sobre o site Fotoregistro, se é sobre os dois. Enfim, tá surgindo assunto aqui e eu tô falando. Mas eu fiz um relicário com a foto do meu pai e da minha mãe. A minha mãe já faleceu de câncer há 4 anos e o meu pai já faleceu de Covid há 5 anos. Eles têm 1 ano de diferença, né, que um faleceu do outro. E eu quis também, além daquele quadro que eu fiz em memória, eu também fiz um relicário. E eu também quero revelar a foto do relicário e colocar aqui, que é a fotinho da minha mãe e do meu pai. Aí eu também colei aqui os nossos votos. Esse é o meu. O do meu marido eu tenho que imprimir, porque ele não fez aqui nesse cartão. Ele leu no celular. Então eu preciso pegar no bloco de notas dele, passar pro Word, alguma coisa desse tipo, pra poder imprimir e colar aqui. Esse é o meu desejo, mas eu não fiz ainda, mas espero que uma hora eu consiga fazer. Aí aqui, esse papelzinho tinha no guardanapo de cada prato, né, de cada pessoa ali, de cada convidado na mesa. E eu colei aqui esse papelzinho com dicas que tinha pras pessoas, né, aproveite a festa, tire fotos, coma bastante, leve a lembrancinha, coisas assim. E daí eu coloquei também o nome das mesas que a gente escolheu fazer. Como eu falei, né, que a gente deu lembrancinha de planta, eu decidi também, junto com meu marido, ele concordou que o nome das mesas, para poder chamar para as pessoas se servir, podiam ser nome de flores. Eu moro num bairro que, no início do bairro, o nome das ruas são de flores. E eu amo flores de natureza, primavera é minha estação preferida. E daí a gente escolheu juntos, né? Eu moro na Rua das Camélias, o nome da minha rua que eu moro, né? E daí a gente colocou violetas, camomila, lavanda, azaleia, girassol. E o meu marido escolheu lírio dos Incas. Já nem lembro como é que é essa flor, mas enfim. Das flores foi a que o meu marido escolheu. As outras eu que dei a ideia, ele só concordou, mas foi muito legal porque eu consegui fazer com que o nosso casamento tivesse a nossa personalidade. Aqui eu ganhei esse cartão da minha tia. Eu não lembro, mas ela deu mais alguma coisa pra gente junto com esse cartão. Ela deu só o cartão, não lembro. Aqui é o convite do casamento que eu entreguei, né? Em geral, para os convidados, não foram muitas pessoas, deu 50 pessoas no máximo no nosso casamento, o salão não era muito grande, mas quem era da família e os padrinhos a gente entregou um convite impresso. E aí, como tinha sobrado, eu colei aqui também como recordação. Aquele quadro que eu mostrei que eu fiz em memória do meu pai, da minha mãe, da minha avó, eu recortei também. Ele era uma foto, né, assim, grandona. E daí eu fui recortando e fiz esse recorte e colagem aqui também, porque eu não ia ter como deixar no quadro, até porque eu acho que o quadro era do meu irmão e eu peguei emprestado com ele. Então eu recortei
e fiz aqui, repassei pra cá aquele quadro, pra também ter esse espaço de memória da minha mãe, do meu pai e dos meus avós. E daí, depois de tudo isso, eu não tinha mais nada do casamento pra colocar e eu ainda tinha a folha sobrando. Aí eu resolvi botar um negócio aqui dos ETs do Toy Story. Resolvi revelar mais fotos no site, foto e registro. Aí eu revelei fotos, por exemplo, um momento de leitura aqui, do meu esposo e do meu irmão, que a gente foi num parque. Aí eu fui botando umas legendas, sabe? Que a gente foi ver um navio que tava... Um navio da marinha que tava... Do exército aqui da marinha, sei lá, que tava aqui em Itajaí. Também revelei fotos de quando a gente viajou em 2024 para Gramado e Canela. E assim foi indo. E daí o que eu resolvi também fazer é contar um pouquinho da nossa história, como eu falei pra vocês, sempre pensando nos meus filhos. Então eu pensei, ai, que legal que nossos filhos vão ver a foto do nosso primeiro encontro, ó. Coloquei aqui nosso primeiro encontro. Só faltou eu colocar a data, porque eu não lembro direito se era dia 26 de maio, mas é por aí. Aí eu botei umas fotos de quando a gente começou a namorar. Aqui eu botei foto de quando meu esposo veio aqui em casa pedir a minha mão em casamento pra minha mãe, pro meu padrasto. Aqui eu botei a foto de quando meu marido fez o pedido, né, com todos os nossos amigos e a nossa família, só a minha mãe que não pôde estar porque ela tava acamada, meu irmão ficou com ela. E ele fez o pedido lá na Beira-Rio. Surpresa, quase levei um susto do coração, quase morri, porque eu não tava esperando, não desconfiava de nada. E chegou essa gentarada toda lá com balão, explodindo coisa. Meu Deus, eu toda tímida e envergonhada, olha só. Ele estava com um balão vermelho, meu marido, aí ele fez uma brincadeira comigo, porque ele sabia que eu amava paçoca. Eu amo amendoim, gente. E na época eu não cuidava da alimentação, eu comia paçoca todo dia. Aí, quando ele abriu a caixinha, em vez de ser aliança, era uma paçoca. Aí, por isso que ele tá todo empolgado, rindo da minha cara aqui, ó. Porque ele me deu uma paçoca primeiro, antes de dar aliança. Aí a gente teve aquele momento, né? Chororô, muita emoção. Os nossos pastores de jovens, que agora estão lá em Sorocaba, São Paulo. Eles orando pela gente, o pastor Natan e a pastora Stephanie. Aqui, todo mundo rindo, se divertindo. Aqui eu já tinha passado daquele susto. Quase morri do coração, nem imaginava que eu ia ser pedida em casamento naquele dia. E o dia tava muito lindo. Aqui não tá dando pra ver direito. Oh, meu Deus, tô tentando mexer na saturação. Na saturação não, na iluminação aqui, que a foto tá ficando muito estourada, muito clara. Mas ficou muito linda a qualidade, ó. Tem cor, sabe, gente? Aqui não tá dando pra ver muito bem. E daí, ele levou esse balão, aceita casar comigo, depois a gente fez umas fotinhos ali. Nossa, a água tava muito azulzinha do rio. Aqui a gente mora numa cidade que é toda cortada por rio, mar. A gente mora no litoral. E nesse dia não tinha chovido, já fazia muito tempo. E a água tava bem clarinha, bem azulzinha. Então ficou bem bonito os registros, assim. Aí depois a gente foi numa cafeteria pra poder tomar um cafezinho com os nossos familiares. Aqui eu já engatei uma foto do nosso pré-wedding. Uma coisa... nada a ver com a outra. Aqui também é do nosso pré-wedding, que a gente bateu numa cafeteria que fica de frente pra Praia de Cabeçudas. Aí depois aqui, essa foto é a gente comemorando o nosso primeiro ano de casados. Dia 16 de março desse ano fez um aninho de casados e aí a gente foi em Balneário comemorar. Aqui tem mais registros de Gramado, que a gente conseguiu um desconto em umas fotos de época. A gente ganhava 2 fotos. A gente bateu um monte de foto e a gente só ficou com as 2 que eram de graça mesmo.
Na verdade, eu acho que uma só era de graça e a gente comprou a outra. Mas, enfim, né? Na época, quando a gente foi pra lá, a gente foi, assim, só pra ir em lugares, assim, em conta. A gente não foi em nenhum parque fechado, nada disso. Então, esse é o nosso segundo álbum. Esse aqui é de recados e virou também de recordações do casamento, que eu quero finalizar ele, colocando a foto dos convidados ali no recadinho, enfim. Essa é a foto do que aconteceu no casamento que eu tinha mostrado pra vocês. E essas foram as fotos que chegaram hoje. E outra coisa também que eu me interessei, além de deixar lembrança pros meus filhos e tudo mais, eu também queria ter álbuns de recordação, porque eu tenho muito pouco, eu só tenho um álbum com foto minha, assim mesmo, de quando eu era criança. E eu acho muito pouco, porque, nossa, eu vivi quanto tempo sendo criança? 12 anos sendo criança e eu tenho um álbum só. Então, eu acho que eu tenho muita pouca foto e meu irmão tem menos ainda, porque na época do meu irmão já tinha mais câmera digital, celular, era foto dele no pendrive. Perdemos o pendrive, perdemos as fotos dele, da época da creche e tudo. Então, depois a gente... Hoje em dia tem o Google Fotos, né, que é um backup muito bom pra gente não perder as fotos. Mas eu já perdi muita foto boa, que eu gostava, enfim, porque eu não tinha um álbum, enfim, perdi de alguma forma, meu celular foi roubado, meu celular estragou, e daí eu não tenho as fotos. Então, assim, quando elas estão reveladas, além da gente ter aquela experiência de ter a foto física, de tu poder pegar na mão, de tu poder escrever um recadinho atrás à mão. Então, assim, a experiência é outra do que tu ficar assim, só rolando o celular, né? Então, eu quero estar fazendo mais álbuns, eu quero poder revelar mais fotos antigas. Olha só como eu era antes, gente. O meu rosto, 85 quilos. Agora eu andei dando uma engordada, porque eu tô passando por umas coisinhas aí. Aí a gente acaba ficando inconsciente, né, e comendo mais do que deveria. Mas eu emagreci muito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham ficado aqui até o final. Deixe um comentário aí do que você achou das minhas fotos, das minhas ideias do casamento, dos meus álbuns de casamento. E o que você também... Se você já usou a Foto Registro, esse site para revelar fotos. Se você gosta de revelar fotos, o que você... Ou acha que só online deixar no celular tá bom. Enfim, vamos trocar algumas ideias aí no comentário. Conversar, se conhecer melhor. E é isso. Um abraço, fiquem com Deus. Não esquece de dar o seu curtir, seu like. E se inscrever no meu canal e fique atento que em breve eu vou estar postando mais conteúdos. Um beijo, fiquem com Deus.